Justiça do Distrito Federal aplica a Lei Maria da Penha em um caso de agressão física contra um idoso. O Ministério Público havia pedido a aplicação de medidas protetivas para afastar da vítima um agressor de 21 anos. O que me dói dentro de mim é que eu nunca esperava isso dele. Para mim, ele era tudo. E eu fico olhando como que um filho pode renegar sua própria mãe e fazer uma coisa dessa. Dona Vânia sempre chora quando lembra das agressões e ameaças do filho. Há 2 anos ela está em Brasília e mora numa casa de acolhimento para idosos. Ela veio de Fortaleza porque não aguentava mais as atitudes do filho. Ele, como filho, seria a melhor pessoa para estar do meu lado, qualquer coisa tomar frente por mim. Mas não foi isso que eu encontrei. No segundo dia eu já estava sendo empurrada. Já acordei com gritos, me chutando, eu ainda tenho marcado aí, até o número do voo, que eu queria voltar para São Paulo no outro dia. Aí ele pegou a minha mala, levantou, jogou em cima de mim, que pegou aqui. A senhora de 65 anos não conseguiu que o filho fosse punido pelo que fez, mas ela não é a única que sofreu ou passa por agressões domésticas. A Justiça do Distrito Federal determinou que a Lei Maria da Penha fosse aplicada no caso de um idoso, morador de Planaltina. O pedido foi feito pelo Ministério Público. O idoso, depois de sofrer várias agressões e ameaças de morte com uma maçaneta e uma faca, registrou ocorrência na polícia. O agressor é um jovem de 21 anos que morava há 3, de favor na casa do idoso. Ele teria envolvimento com drogas. Com base no Estatuto do Idoso, a promotora de justiça Raquel Tiveron pediu medidas protetivas de urgência, normalmente utilizadas em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, para o senhor de 69 anos. O Estatuto do Idoso não exclui qualquer outra proteção que a gente queira conferir a esse idoso, né? Então, entre outras, eu busquei na Lei Maria da Penha as medidas protetivas expressas, como o afastamento do agressor do lar, né? E outras, como a proibição de contato ou de aproximação da vítima, e fiz essa interpretação integrativa entre os dois estatutos. A Justiça atendeu o pedido da promotora e determinou a prisão preventiva do acusado, depois de ficar comprovado em uma audiência de justificativa que o idoso estava machucado. A promotora ressalta que a prisão não foi pedida por ela, mas foi uma forma encontrada pelo juiz de manter o ofensor distante da vítima. O agressor não cumpria o comprometido ali durante a audiência. Então, foi necessária essa medida extrema para que pudesse, de fato, garantir uma proteção efetiva a esse idoso. E para falar sobre este assunto, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, parece que é uma aplicação inovadora da Lei Maria da Penha, né? É verdade, inovadora, e acaba gerando um precedente. Por quê? Porque a Lei da Maria da Penha, ela surgiu efetivamente para a proteção da mulher. O foco é amparar a mulher vítima de violência doméstica, vítima de agressão no âmbito do local onde ela reside. Então, esse é o foco da Lei Maria da Penha. E, neste caso, o que se teve foi a aplicação de determinados dispositivos, de medidas protetivas, que são previstas para proteger a mulher, aplicando-se para um caso em que o idoso, o homem, estava sendo agredido, e então foi deferida essas medidas. Essa decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ela é realmente inovadora, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins e também de Pernambuco já tiveram também decisões semelhantes e acaba gerando um precedente bastante inovador na justiça brasileira. E o que justifica a aplicação da Lei de Proteção à Mulher aos Idosos? Bom, a situação de risco vivenciada pelo idoso. O que acontece? Muitas das vezes o idoso ele se encontra numa situação de risco, perigo à vida, oprimido, acuado, e aí as medidas previstas no Estatuto do Idoso acabam que não são suficientes para resguardar a integridade física e a integridade psicológica do idoso. Neste caso, foi utilizado um critério previsto no ordenamento jurídico, que é a analogia, ou seja, a possibilidade de aplicação de um determinado instituto previsto numa legislação e, em razão da semelhança da situação de risco existente no caso concreto, pegou aquela situação que protege a mulher e aplicou na proteção do idoso.
E de acordo com a Lei Maria da Penha, quais as medidas que podem ser adotadas? A Lei Maria da Penha prevê diversas medidas. A prisão preventiva, por exemplo, do agressor é uma delas. Outras medidas, o afastamento do agressor do lar, do domicílio, enfim, do convívio com a agredida. Outra possibilidade é a fixação de alimentos provisórios, proibição de manter contato com a agredida, de frequentar os locais que ela também frequenta, o juiz pode inclusive determinar uma distância mínima que o agressor deve manter para não incomodar a ofendida, os seus familiares ou testemunhas, e até mesmo restrição de visitas em relação aos filhos, se for o caso. Agora, o Estatuto do Idoso também prevê medidas de proteção, né? Quais são essas medidas? Prevê medidas de proteção todas as vezes em que houver ameaça ou violação dos direitos previstos no Estatuto do Idoso, é possível a determinação de medidas de proteção que poderão ser inclusive deferidas de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público. Dentre as medidas mencionadas no Estatuto, é possível que o juiz determine que o idoso ele seja encaminhado à família ou ao curador, se for o caso, que o idoso seja submetido a um tratamento médico, que ele seja submetido a um acompanhamento para tratamento de alcoolismo, de alguma dependência química, ou até mesmo que pessoas que convivam com o idoso, que ele esteja causando perturbação, também se submeta a um tratamento para tratar alcoolismo ou dependência química. Há a possibilidade ainda desse idoso ser abrigado em entidades por um prazo temporário ou por uma extensão maior de tempo, tudo isso a depender da gravidade do caso concreto. Agora, as medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, elas são mais severas do que as medidas previstas no Estatuto do Idoso. Ok, Gisele, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Boa tarde.